Olá, Oitava, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos falar hoje sobre a independência das colônias espanholas e do Haiti. Primeira aula. Vamos lá? No final do século XVIII, a Espanha era uma das maiores potências coloniais, com domínios na África, Ásia, Europa e também América, cujo território estava em grande parte sob sua dominação. Como vocês podem observar no mapa ao lado, na América do Norte, sua colônia do México englobava também o território que ia do Texas à Califórnia. Na América Central, possuía terras continentais e a maior parte das Antilhas. Na América do Sul, somente o Brasil e as Guianas não lhe pertenciam. A colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Como nós estudamos no ano passado, a América pré-colombiana era habitada pelos incas, maias e também os astecas, povos que possuíam sua organização política, militar, religiosa, grandes construções, o Império Inca, enfim, eles já tinham seus costumes aqui, porém, com a chegada e a dominação dos europeus, foi feita aí uma grande mudança, pois os europeus introduziram uma nova religião, tá? Um novo idioma, um novo jeito de viver em sociedade, onde essas civilizações que aqui já moravam, já habitavam há muito tempo, passaram a ser exploradas ou mortas pelos novos habitantes, pelos europeus no caso. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinados: Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Além dessas grandes regiões, haviam outras 4 capitanias gerais, como no Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela, ok? Como vocês podem observar neste mapa aqui ao lado. Vamos falar um pouco sobre o aspecto econômico. Até o século XIX, sua economia estava subordinada ao exclusivo comercial metropolitano. O que é isso? Os colonos só poderiam comercializar ou fazer o comércio diretamente com a coroa e não produzindo mercadorias que pudessem concorrer mesmo no mercado interno ou os produtos vendidos pela metrópole, ou seja, as fábricas e também as manufaturas. Isso gerava uma dependência, uma exclusividade com a metrópole. Isso é semelhante ao pacto colonial entre o Brasil e a sua metrópole, no caso, Portugal, ok? A economia era voltada para a produção agrícola ou mineradora. Já já nós vamos falar um pouco sobre isso. A América Central e Antilhas era basicamente um sistema de plantation, tá? Grandes propriedades monocultoras e o uso de mão de obra escrava. México e Vice-Mundo do Prata praticavam a pecuária. O comércio era praticado nas grandes cidades portuárias, como Buenos Aires, Valparaíso, Cartagena e também Veracruz. Então, o aspecto social, como se organizou essa sociedade aqui após a dominação sobre os povos nativos. No topo da sociedade, nós tínhamos os chapetões, ou espanhóis. Estes ocupavam os mais privilegiados, as mais privilegiadas posições da sociedade colonial hispânica, os principais cargos políticos, o controle sobre o fluxo de pessoas e embarcações, e também o controle das taxas e políticas fiscais que eram realizadas por tais indivíduos. Okay? Então, eles é quem realizavam o controle dessas taxas e também as políticas fiscais. Eles estavam no topo, eles é quem administravam a colônia para a coroa espanhola. Abaixo deles, nós tínhamos os crioulos, filhos dos espanhóis, nascidos na América. Então, eles não eram espanhóis, eles eram descendentes dos espanhóis, mas eles não tinham essa mesma confiança, tá? Eles não eram delegados, não tinham as mesmas funções políticas, em cargos administrativos, como os espanhóis. Eles viviam uma condição econômica boa, tá? Faziam parte da elite, junto com
chapetones, eles praticavam comércio, tinham propriedade de terras, né, utilizavam também da força de trabalho nativa e escrava, só que a sua atuação política ficava mais restringida por não ter nascido na Espanha. Os crioulos não participavam das grandes instituições administrativas, tendo somente vistas nas câmaras locais, usualmente conhecidas como cabildos, ok? Abaixo deles, uma classe intermediária, nós tínhamos os mestiços que compunham o grau intermediário dessa hierarquia, que era fruto aí do envolvimento entre o europeu e também o indígena. Os mestiços viviam à margem da política colonial. E esses tinham menos direitos ainda do que os crioulos, ok? Eles compunham ali, né, formavam a classe intermediária dentro da pirâmide, só que eles não tinham os mesmos direitos políticos, né, à margem da política colonial, ok? Eles poderiam trabalhar em serviços braçais, né, como artesanato, exercer funções militares ou auxiliar aí na vigia dos trabalhadores. Agora, na base dessa pirâmide, nós tínhamos o indígena e também os escravos. Só que os escravos, gente, eram em locais pontuais, né, principalmente os locais ali, de monocultura, nas Antilhas, né, um pouco ali mais na região de hoje a Colômbia, enfim. Eles utilizavam, então, mais a mão de obra indígena, nativa, tá? Que eram submetidos a uma condição de vida miserável, responsável por garantir a dominação dos colonizadores sobre os mesmos. Paralelamente, foram alvo da ação dos padres, né, dos jesuítas, que apresentavam os valores diversos da cultura ocidental cristã europeia. Então, não teve aí esse respeito com as religiões locais, né? Foi mais uma imposição de uma cultura sobre a outra, embora, claro, sempre que temos esse choque de cultura, os povos acabam pegando ou assimilando algumas características umas das outras, ok? Aqui ao lado, né, nesse próximo slide, vocês podem observar como se organizava essa sociedade, tá? Sociedade colonial espanhola, chapetones e o clero, tá? Altos cargos, privilégios. Abaixo, os crioulos, descendentes dos espanhóis, tá? Eles tinham ali a parte política deles, né? Eles integravam os cabildos, que eram as câmaras municipais, os mestiços. Mas aqui, abaixo, eu quero mostrar para vocês a questão dos índios negros. Eles eram explorados como escravos ou semi-escravos, é a questão dos indígenas ali, tá? Mita ou repartimento, tá? Que era um trabalho forçado nas minas. Eles trabalhavam ali cerca de 16 horas, eles eram explorados. Não era uma escravidão formal, né, sobre os indígenas, mas acabava sendo, sim, né, uma forma de exploração. Muitos indígenas morriam, né, trabalhando em condições insalubres, né, um trabalho pesado e também uma carga horária excessiva, ok? A encomenda, que era um trabalho servil também, né, uma forma de trabalho compulsório, uma forma de exploração, porém nos latifúndios, tá, nas áreas agrícolas, ok? E assim, né, os indígenas explorados tanto nas minas quanto nas áreas de agricultura, tá? Eles tinham ali, os europeus, né, davam para eles o seguinte, vocês estão trabalhando para a gente aqui, mas nós estamos dando para vocês algo mais valioso, que é a nossa cultura, a nossa religião, ok? Então essa era uma forma também de justificar a exploração sobre os povos nativos aqui da América. Mas esse sistema, né, começou então a ruir, né, lá por volta do século XVIII, com a influência, né, da independência dos Estados Unidos, as ideias de liberdade, as ideias iluministas também começaram a correr dentro da sociedade espanhola, principalmente ali, em relação aos crioulos e às classes mais baixas, ok? A expansão do Império Napoleônico, que ocupou, né, a Espanha, isso fez com que o Napoleão, ao tomar a Espanha, né, colocando no poder seu irmão José Bonaparte, isso fez com que os povos aqui na América, né, na colônia, começaram então a organizar juntas governativas e aboliram todas as restrições do pacto colonial, declarando desobediência ao governo metropolitano. Já havia um desejo da elite crioula de esse livre comércio. Eles estavam
pensando o seguinte: se eles fizessem comércio com a Inglaterra e com os outros países, enfim, eles iriam lucrar muito mais. Então, o exclusivo comercial, ou esse pacto colonial, atrapalhava aí a questão econômica dos crioulos. Então, eles já tinham também um desejo maior de participação na política e também uma liberdade econômica. Olha as ideias, né, iluministas, né, as ideias de liberdade, de igualdade, fluindo aí também na América, e também a questão de Napoleão Bonaparte. Então, quando Napoleão tira o rei, eles falam: não devemos nenhuma obrigação ao irmão de Napoleão. O nosso rei não está lá mais, no caso. Então, usaram até isso, né, como uma desculpa, vamos dizer assim, um pretexto para exercer a liberdade econômica aqui. Com isso, eles receberam, né, o apoio financeiro da Inglaterra. A Inglaterra, passando pela Revolução Industrial, ela necessitava de mercado consumidor. Para ampliar, né, esse mercado, nada melhor do que tanto a América Espanhola quanto a Portuguesa também, tá? Aqui no Brasil teve uma grande influência da Inglaterra no processo de independência, ok? Isso fez com que impulsionasse cada vez mais o desejo de liberdade dentro da elite crioula e também das classes mais baixas. Só que o projeto de independência para os crioulos era né, eles queriam liberdade econômica, política ali, tá? As classes mais baixas tinham outros interesses, né? Os próprios mestiços queriam também participar um pouco mais da política, índios e negros também tinham seu desejo de liberdade. Então, até bom nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando for falar sobre a independência de cada região que virou um estado, né, um país, ok? A revolta liderada por Tupac Amaru. Essa revolta, né, que antecedeu aí os processos de libertação da América, ela ocorreu no Peru na década de 1770, tá? Dentro de um contexto de constante aumento de impostos e restrições coloniais que pesavam cada vez mais sobre os trabalhadores indígenas. Chegavam a trabalhar, como eu disse, cerca de 16 horas por dia. Essa exploração chegou um momento que desencadeou um levante liderado por José Gabriel Condorcanqui, que revelado passou a se chamar Tupac Amaru. Este, que era descendente dos Incas pela linhagem materna, era culto e rico, mas não se conformou com a miséria e injustiça que o seu povo sofria, ok? Imposta aí pelos chapetões. Então, Tupac Amaru, liderando aí um grupo de 60 mil índios, no ano de novembro de 1783, e deu início a uma rebelião armada que conquistou muitas vitórias aí contra as forças espanholas. Após ser delatado, né, foi acusado, no caso alguém entregou, né, a situação, o movimento sofreu uma dura repressão pela coroa. Tupac Amaru foi capturado e sacrificado em praça pública, tendo sua língua cortada e seu corpo atado pelos pés para servir de exemplo, ok? Então a coroa espanhola, ela quis dar uma mensagem aí, né? Essa revolta que é interessante no tocante um mestiço ali, né, do Tupac Amaru, se identificar com o seu povo, querer mudar essa situação, né, através de uma revolta, conseguiu juntar 60 mil índios, mas era pouco, né, essa força diante da repressão da força espanhola e da coroa, que tinha também a força bélica, né, e soldados mais treinados. Então, nesse contexto, Tupac Amaru foi pego ali para Cristo, né, vamos dizer assim, né, e para servir de exemplo aí, para que não ocorresse mais revoltas. Fato que não aconteceu. Essa foi nossa primeira aula sobre a independência da América Espanhola do Haiti, tá? Até a próxima. Valeu, gente!